Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, uma semana começando aí, ao nosso pequeno estudo, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E os grãozinhos trazem pra gente hoje, ainda no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, falando sobre os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Gente, a leitura continua mais um pouquinho, mas vou parar aqui mesmo. Todos nós estamos aqui na Terra, né? Provas e expiações, nós estamos aqui expiando nossos erros do passado. Todos aqueles que estão ao nosso redor já viveram conosco em vidas passadas. Todos estão aqui para a gente se entender, para a gente procurar, né, acalmar os espíritos, né, nos entendendo. Estamos aqui resgatando os nossos erros, nós estamos aqui para amar, para perdoar, não é? Então, o que nós temos que fazer aqui nessa terra hoje? Nós temos que lidar com aqueles que nos foram contrários em vidas passadas, né? Entender que nós fazemos parte do crescimento dele e que ele faz parte do nosso crescimento e que nós dois temos que caminhar juntos para a evolução e procurar não fazer mais inimigos. É perdoar, é ter indulgência, é amar o máximo possível para que a gente saia dessa reencarnação mais leve, sem ter adquirido novos inimigos, ou sem ter nos reconciliado com aqueles que já estivemos em outras vidas e que nos foram oportunizados agora por Deus como instrumentos do nosso crescimento, da nossa melhora. Não é? Então vamos pensar um pouquinho, né, antes de falar, antes de fazer um mau ato, né? Vamos pensar um pouquinho antes de tomar as nossas decisões erradas. Vamos pensar bem para tomar sempre as decisões certas, as decisões, né, que estão de acordo com o caminho do bem, porque a gente vai tomar decisões erradas na vida, sim, a gente vai, mas nós temos que nos arrepender e recomeçar no caminho certo, sempre. Meus guias sempre falam isso, que o Pai é muito bondoso, ele deixa você começar novamente. Então vamos procurar não adquirir novos inimigos, para que a gente não tenha que passar por provas tão dolorosas na próxima vida, resgates dolorosos também, né? Vamos evitar isso, vamos fazer amizades, né? Porque, como a leitura falou, a gente agindo no bem, agindo com amor, de um inimigo a gente pode fazer um amigo, para essa ainda ou para a próxima. Tá certo? A gente tem que pensar nisso. Nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós temos que seguir a lei do Cristo,
não é? A lei de amor. Aí assim a gente não vai adquirir inimigos em lugar nenhum, em vida nenhuma. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 6, né? Lei de destruição. Nós estamos falando aqui sobre a crueldade. Questão 755. Como se dá que no meio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Como sobre uma árvore carregada de bons frutos, encontram-se os que não chegam a termo. São, se o queres, selvagens que não têm da civilização senão verniz, lobos perdidos no meio das ovelhas. Espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem se encarnar entre os homens avançados, na esperança de eles mesmos avançarem. Mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. Gente, então, o Espírito falou para Kardec aqui uma coisa assim, né? A pergunta que foi feita é como é que Deus permite que um espírito tão atrasado reencarne no meio de espíritos elevados? É justamente por isso que ele falou, é para que esse espírito tenha uma oportunidade, né? Tenha uma oportunidade de se melhorar ali, de receber ajuda ali. Mas se ele escolhe o caminho errado, em permanecer no caminho errado, aí a prova dele vai ser muito pesada. Ele não vai dar conta da prova, mais uma vez. E vai ter que reencarnar, vai ter que sofrer mais um pouquinho, né? Porque se ele deixar a natureza primitiva dominar ele só vai fazer coisa errada. Que nós sabemos que quanto mais o homem se distancia, né, do seu início, mais ele está crescendo. Mais ele está crescendo. Ninguém regride, né? Então, quanto mais a gente der um passinho para frente na nossa escalada, né, da nossa escadinha lá para subir, para melhorar, quanto mais a gente andar ali, mais a gente vai estar trabalhando com o espírito ao invés da matéria. A gente vai ser mais razão do que primitivismo. Tá certo? É isso aí, gente. Peço a todos aí perdão, né, pelas minhas falhas, talvez. Às vezes eu falei alguma coisa que vai contra o pensamento de alguém. Peço perdão, né? Mas estamos aqui para aprender juntos, tá? Aguardo o comentário de vocês aí no vídeo. Vamos lá, gente, vamos divulgar esse vídeo, vamos compartilhar, vamos aumentar o leque que a gente possa atingir mais pessoas, né, com as palavras de Jesus, através dos Espíritos, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma ótima semana para nós, que Deus nos abençoe e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.